Pessoal, espero que todos estejam bem, então vamos iniciar aqui mais uma aula. Então, na última aula a gente aprendeu sobre a função se, um argumento, dois argumentos, ou função se simples ou função se composta. Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco agora sobre outras funções. Função soma-se, bem como também a gente vai aprender sobre a função média-se, ponte.se e a função ordem. Então, vindo aqui na função soma-se, a gente tem aqui um exemplo que ele funciona assim: eu tenho uns gastos com alimentação, tem umas datas em que esses gastos eles foram realizados, quanto foi pago aqui em cada dia, e foi dizendo aqui qual tipo. Ele foi realizado em crédito ou em débito. Então eu quero calcular aqui no meu total quantas compras eu realizei aqui no débito e quantos gastos aqui eu tive no crédito. Então para isso eu vou usar uma função soma-se, onde eu vou fazer a soma quando for débito ou realizar a soma somente quando for crédito. Então como é que vai ficar aqui a estrutura da fórmula? Então toda fórmula ela começa com igualdade. Eu coloco aqui a igualdade, vou escrever a palavra soma-se, abre parênteses. Então ele pede para você mostrar o intervalo que está verificando. Então eu tenho que verificar se é crédito ou débito. Aqui o intervalo. Vou deixar esse intervalo ele fixo utilizando o cifrão. Então vou escrever aqui o cifrão. Posso apertar aqui a tecla F4, ele já vai colocar de forma automática. Ponto e vírgula e o critério. O meu critério eu posso escrever aqui que é quando eu ativar uma palavra chamada débito. Fechar aqui as aspas. Ponto e vírgula. E o intervalo que eu vou realizar a soma. Então quando ele achar aqui um débito, ele vai realizar a soma entre esse intervalo. Eu fecho o parênteses. Vou colocar aqui F4 para poder deixar esse valor fixo. E agora eu fecho o parênteses. Então está aqui a fórmula, repetindo. Então verifiquei nessa coluna quem é crédito e quem é débito. Se for igual a débito, ele vai realizar a soma aqui correspondente da coluna. Então dando Enter, deu o valor 504. Então ele somou aonde tinha débito, saiu somando os valores onde havia débito e deu o valor de 504. A forma do crédito eu poderia fazer do mesmo jeito, né? Um aspecto interessante que a gente pode observar aqui, abrindo a fórmula novamente, eu escrevi aqui a palavra débito, né? Mas eu poderia, por exemplo, no lugar de escrever a palavra débito, eu poderia clicar aqui na célula que tem escrito a palavra débito. Vou dar um Enter, também dá o mesmo resultado. Como eu usei agora a célula, posso fazer o preenchimento automático. Ele já vai fazer do crédito. Então, do mesmo jeito, ferrar a função E6, o E6 que é o crédito, verifica onde tem crédito e realiza a soma correspondente. Certo? Então é assim que fica a fórmula. Essa é a função soma-se, somente um argumento. Próxima questão tem um aspecto bem interessante, onde agora a gente tem uma lista de hotel escola do Ceará. A gente tem as reservas, a data que foram realizadas essas reservas, o hóspede que fez a reserva, a cidade de origem desse hóspede, qual foi o valor ali total, quem foi o vendedor, né? Então eu vou mostrar aqui nessa tabela, a gente vai mostrar uma classificação, uma ordem do maior valor para o menor custo. Vou mostrar aqui uma ordem de classificação, bem como também eu calcular qual foi a média de vendas da Lúcia e qual foi a média de vendas do Thiago. Também mencionar quantas vendas foram realizadas. Então, por exemplo, vou calcular aqui qual foi a média de vendas do Newton. Então, eu vou realizar um cálculo da média somente nas linhas em que tem as vendas do Newton. Então, isso eu vou utilizar uma função chamada média-se. Assim como na função média, eu também vou ter o acento. Coloquei o nome média-se. Vou verificar o intervalo. Eu quero verificar as quantidades de venda do Newton. Vou colocar o cifrão, vou deixar fixo, ponto e vírgula. Critério, no caso, aonde tiver Newton, ponto e vírgula, e o intervalo da média. E agora, onde ele encontrou Newton, ele vai calcular a média. Então, fecho parênteses. Deixa eu colocar o cifrão, vou deixar o valor fixo, fecho parênteses. Feito isso,
ele vai mostrar aqui o Newton realizou uma média de venda de valor de R$ 632,50. Posso fazer o mesmo para o restante. Ele também vai realizar o cálculo de forma automática, fazendo o preenchimento. Como eu usei o cifrão, a única célula que ele vai alterar vai ser a do critério. Tranquilo? Outra fórmula bem interessante é eu contar quantas vendas foram realizadas. Nessas vendas realizadas, eu posso, por exemplo, ele está dizendo aqui para verificar o intervalo e o critério. Então, eu vou colocar agora, começando com igualdade, vou usar a função conte-se, onde ele vai contar quantas vendas, colocando o cifrão, ponto e vírgula, quantas vendas foram realizadas pelo Newton. Fecho parênteses. Então, depois disso, o que, é que a gente vai poder observar? Vou dar um Enter. Então, ele vai mostrar que o Newton ele realizou duas vendas. E a gente realmente pode observar. Ele realizou uma venda aqui, depois outra aqui. Quantas vendas a Lúcia poderia ter feito? Então, vamos lá. Igual, fonte.se, abrir parênteses, o intervalo que eu quero verificar. Coloquei o cifrão para deixar ele fixo, ponto e vírgula. Onde tiver a palavra Lúcia. Então ele vai contar quantas vendas foram realizadas pela Lúcia. Então a Lúcia fez uma venda aqui, duas vendas. O mesmo pode ocorrer com o Thiago. Como aqui já está, posso fazer o preenchimento automático. Então aqui eu contei quantas vendas foram realizadas por cada vendedor. Agora eu posso fazer a ordem. Eu posso fazer uma classificação em ordem de qual foi a maior venda para menor ou da menor para maior. Então a estrutura da função ordem, ela vai ter o número que eu quero analisar, o intervalo e a ordem. Essa ordem, quando for no final da fórmula, se eu colocar o zero, é para dizer que é decrescente, do maior para o menor. E se eu colocar 1, vai ser na ordem crescente. Então como é que ficaria a fórmula? Igualdade, escrevi a palavra ordem. Note que ele tem ordem.eq, que são as versões mais atuais do Excel, e tem somente a palavra ordem. Eu vou deixar somente o ordem, que também vai servir para as versões mais antigas do Excel. Então, ordem, eu tenho um número que eu quero verificar. Vou verificar esse número, ponto e vírgula, o intervalo dos números, então está aqui o intervalo dos valores. Vou deixar esse intervalo fixo. Então, aperto aqui F4, deixo o intervalo fixo de forma automática. Ponto e vírgula. Aí ele diz para mim aqui qual é a ordem. Eu quero colocar do maior para o menor ou do menor para o maior. Então, se eu quero colocar na ordem decrescente, do maior para o menor, coloco o zero. Então, eu vou digitar aqui o zero. Zero. Fechei parênteses. Um Enter. Então, esse valor 785 é a minha quarta maior venda realizada aqui, nessa lista. Essa aqui, que é o maior, vamos ver se ele aparece 1. Então, igual, ordem, abre parênteses, esse valor, que é o número que eu quero verificar, ponto e vírgula, intervalo inteiro, aperto F4 para ele deixar fixo, ponto e vírgula, 0, porque eu quero do maior para o menor. Então, agora eu vou dar um Enter. Então, realmente, ele ficou em primeiro. Como eu quero fazer o preenchimento automático, coloco aqui cruzinha no canto direito inferior, até ele virar uma cruz preta, assim, as setinhas. Posso dar um clique duas vezes, que ele faz o preenchimento total. Ou poderia chegar e arrastar até o final. Certo? Então, na continuidade dessa aula, a gente vai ver a função de procurar, chamada procv, bem como também procv com outros detalhes, com algumas outras funções de análise, e o proch. Então vamos dar continuidade agora no próximo vídeo.